Boa noite. Se parece alguém. Boa noite, gente. Deixa eu apertar aqui. Ao vivo. Entrou. Consigo convidar alguém aqui? Deixa eu ver. Só um minutinho, deixa eu ver. Eu vou Opa! Não, aqui, volta. Bom, eu vou compartilhar não. Eu acho engraçado. Eu vim com o maior prazer hoje dar parabéns ao PT. Eles são realmente muito inteligentes. Assim, os marqueteiros, alguns conselheiros do PT, fez uma jogada de mestre aqui na Bahia. Então eu tenho que parabenizar. Eu tenho, claro que eu tenho. Porque nós estávamos lutando. Eu não posso falar de obras do governo. Estou lutando pela minha classe, pelo meu salário, pelos meus direitos. Os direitos dos funcionários públicos. Hoje, dia 28, eu fui para Alba para protestar contra o aumento do Planserve, contra esse hospital único de Brotas, o Planserve, e contra esses 4%, né, de aumento para, como o governador chama, funcionários de quinta categoria. Mas aí ele fez uma jogada de mestre. Os professores que estavam em greve recebeu o que aqui? Recebeu os precatórios hoje. Foi depositado na conta hoje, gente, bem no dia do protesto. Né? Foi depositado aqui. O governo da Bahia anunciou que depositou, nesta terça-feira, o pagamento do abono extraordinário dos precatórios para os professores. Só os professores. Porque eu sou funcionária de quinta categoria, não tenho direito a nada, só aos 4%. Né? E também o que é que ele fez? Outra jogada de mestre. Ele promoveu vários oficiais, não que não mereçam, parabéns a todos os oficiais que foram promovidos. Né? E deu cargos. Né? Muitos receberam cargos. Né? Publicou no Diário Oficial do dia 28 de maio. E na Assembleia, na Alba, nós conseguimos entrar alguns para protestar. Mas tem os homens de preto, né? Que nem um filme, os homens de preto, que bota a gente para fora. Eu, como tô velha demais para apanhar, meu bem, meu pai nunca me bateu, minha mãe nunca me bateu, eu não vou apanhar dos homens de preto. Então, foi proibido os funcionários participarem da Assembleia na galeria da Assembleia Legislativa da Bahia. Foi proibido a entrada da gente. Quem entrou foi posto para fora. Entendeu? Os poucos que foram. Então, eu acho que vocês têm um governo que merece. Estou falando da classe de funcionários públicos. Vocês merecem esse 4%. Eu acho que eu não mereço. Porque eu luto por isso. Eu luto. Mas você... Só um minutinho. Ô, Mel! Quieta! É os cachorros. Solta os cachorros. Solta os cachorros! Então eu acho que
vocês, porque eu não acho que eu mereço. Então eu acho que vocês merecem o governo que tem. Então parabéns, PT, pela jogada de mestre. Mas eu não posso dizer que a aprovação dos oficiais seja injusta. Parabéns a todos os oficiais que foram promovidos, principalmente nossa, o Major André Ricardo, que foi meu chefe. É um homem assim extraordinário. Parabéns a todos os oficiais da Polícia Militar que foram promovidos. Todos os oficiais, todos os praças, quem foi promovido, parabéns. Cala a boca dos professores, parabéns também pelo precatório. E nós de quinta categoria, parabéns. Vamos ficar com os 2% provavelmente, porque não deixaram, eu nem sei o que aconteceu, porque eu não ia ficar no meio da rua, eu tô com virose. Não vou ficar com essa virose, que dizem que é virose, que eu não sei. Não vou ficar no meio da rua, né, no meio lá da rua da Assembleia, no calor, sem saber de nada, porque não posso entrar. Na galeria que é do povo. E engraçado que quando eu falo assim, quando todo mundo conhece esse ditado. Conhecimento é poder, só que interpreta errado. Quando a gente fala conhecimento é poder, não quer dizer que esse conhecimento que eu, pelo menos, tenho, que provavelmente quem vai me ouvir vai achar que eu sou louca, porque não estudou, muitos não estudaram, não estudaram, não leram. Não lê os brasileiros, quanto mais filosofia, ou que fala de política, não vão ler. Infelizmente não vão. Né? Mas saiba vocês que todo do exterior, a maioria, tem um filósofo como conselheiro. Porque filosofia é o berço de tudo. Viu? Graças a Deus que eu sou professor, não sou uma expert, como tem professores de filosofia aí muito melhores, 1000 vezes melhores do que eu. Mas, é isso aí. Conhecimento não quer dizer, esse conhecimento é poder, não quer dizer que você vai ficar rico. Todo mundo quer ter dinheiro, eu também quero. Eu estou lutando por isso, porque tiraram meu dinheiro. É essa a minha luta. Quando eu luto é por mim, pela minha classe, funcionários públicos. Mas já que não. Se eu tiver que botar na justiça, eu boto. Se eu tiver que lutar, eu vou lutar. Eu não vou parar de lutar pelos meus direitos. Mas eu vi que o povo realmente... Nossa. Impressionante. Os funcionários públicos do estado da Bahia. Como eles calam a boca fácil. Eu realmente fico assim, de admirar. Vocês não devem conhecer, porque geralmente, né, as pessoas, como eu disse, não leem. Não devem conhecer John Locke. Não devem. John Locke tem um livro que se chama Segundo Tratado sobre o Governo. É um ensaio referente à verdadeira origem, extensão, objetivo do governo civil. Né? Então eu escrevi uma parte sobre isso e vou falar. Quem entender, entendeu. Quem não entender, vai ler para tentar entender. Ou quem sabe até decifrar, né? Interpretar. Porque vocês têm realmente o que merecem. E vai continuar tendo. Até o dia que vocês tomarem consciência. Não sei quando. John Locke, ele é, eu acho, maravilhoso. Né? Ele legitimou o poder político, esse filósofo, que vocês não devem conhecer, como eu falei, né? Mas é John Locke. E o livro
que eu fiz esse artigo que eu vou ler agora, é o livro no segundo tratado sobre o governo civil. A legitimidade do poder político. Então, tomara que um dia vocês entendam isso. Mas, pelo menos, sabe por que eu faço isso? Eu dou aula de filosofia de graça aqui, falo. Eu tô péssima, assim, porque eu tô com realmente muito mal de virose. Essa virose que tá atacando aí, mas eu não vou deixar me abater por isso. Então, o que eu quero dizer a vocês, segundo John Locke, viu? Lembrem bem desse nome, John Locke. E desse livro, segundo tratado sobre o governo civil. A legitimidade do poder político. Gente, base do governo civil, aqui para não me perder, encontra-se radicada no consentimento unânime dos governados. Por isso que John Locke é bom. Dos governados. Entenderam? Unânime dos governados. Com efeito, segundo ele, não há qualquer pacto que põe fim ao estado de natureza entre os homens, mas apenas o acordo mútuo, pelo qual todos se obrigam juntos a construir uma comunidade e formar um corpo político. Assim, a justificação do exercício do poder civil não se encontra na tradição, tampouco na força. O contrato lockeano, vocês entenderam, de John Locke, o contrato, diferentemente do contrato hobbesiano, que é de Thomas Hobbes, que é outro filósofo maravilhoso, é firmado por homens que, iguais, absolutamente livres e dotados de razão, concordam mutualmente em formar uma sociedade civil, confiando-lhe o propósito de preservar aquilo que lhes pertence em sua condição natural, ou seja, proteger e consolidar seus direitos naturais inalienáveis e irressociáveis. Sua vida, sua liberdade, que hoje nos foi cerceada, por sinal, não podemos ficar na galeria, tudo bem, vamos para frente. Sua liberdade, seus bens. Intentam, por meio de pacto, evitar e remediar as inevitáveis inconveniências do Estado de natureza quando, pela ausência de juízes e de leis positivas, cada indivíduo exerce seu poder de julgar e punir por qualquer dano que lhe foi causado. Esse é o nosso governo. Para John Locke, só existe uma sociedade política onde cada um dos membros renunciou a esse poder natural e o depositou na mão da comunidade política. Há de se ressaltar que, diretamente, Thomas Hobbes e outros contratualistas, John Locke não concebe o pacto de sujeição, no qual pactuantes se submetem
a um poder comum. Ele concebe apenas o pacto de associação pelo qual os homens consentem em formar uma sociedade política. Nela, o povo, como verdadeiro detentor do poder, como sempre eu falo, soberano, outorga os poderes constituídos, viu? No governo civil e na sua confiança, sem se submeter a eles. Isso é uma forma de governo justa. Por essa razão, a rebelião apresenta-se como uma possibilidade de, caso a autoridade civil não cumpra seus objetivos. Enfim, a justificação do poder político legítimo conjuga duas interfaces indissociáveis do contrato Lockeano, de John Locke. Lockeano. Quando eu falo Lockeano é de John Locke, porque eu gosto muito dele. Sua constituição, a partir do consentimento mútuo firmado por homens livres e iguais que se unem voluntariamente, e sua finalidade é a de garantir a segurança da propriedade dos indivíduos, que é vida, repito, liberdade e bens. Realiza-se assim a instituição de um verdadeiro corpo político regido pela vontade de seus membros, livres para alcançar a paz comum. Eu poderia falar muito mais, mas muita gente não vai entender, vai achar que eu sou maluca. Mas leiam. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu podia falar, não vai ficar grande, mas eu podia falar do Príncipe, do livro, todo mundo conhece, O Príncipe, de Maquiavel, né? E chamar a atenção desse livro. Maquiavel nos remete à importância do virto e seu confronto com os caprichos de fortuna na política. Isso é que Maquiavel chama a atenção. As pessoas deturparam esse termo, botaram esse termo maquiavélico com um sentido, uma conotação ruim, mas não é não, viu? Maquiavel, leiam Príncipe que vocês vão entender, não é ruim. Então essa relação virtu-fortuna constitui o lugar por excelência para interpretar o pensamento de Maquiavel sobre a manutenção do poder do príncipe e a segurança do Estado diante da estabilidade do mundo e da condição humana. As pessoas não entendem muito bem. Maquiavel era um homem político, né? Então, a virtude, cuja compreensão se apresenta desvinculada da hierarquia a priori, de valores e virtudes morais elevados segundo modelos tradicionais de legitimação, determinação política do governante no enfrentamento das vicissitudes da realidade, que é a fortuna, tendo em vista resultados que assegurem seu propósito de conservar poder conquistado e evitar as armadilhas que corroem sua reputação
né? E reconhecimento do povo, honra e glória. Assim, de um lado, por essa orientação pragmática, a noção de virtude implica em compreender a ação política determinada por uma racionalidade instrumental. Eu estou falando do livro Príncipe de Maquiavel agora. O príncipe deve usar todos os meios necessários para a eficácia de sua ação. Por sua vez, Maquiavel, a ação política move sempre na mutabilidade e transitoriedade de uma realidade marcada por incertezas e conflitos de interesses. Nesse sentido, de outro lado, a noção virtude, é porque eu estou falando filosoficamente, virtude, implica em conceber a política que transita no domínio da contingência. O príncipe, pelo contínuo exercício da virtude, deve estar preparado para alterar sua conduta quando os ventos da fortuna e a variação das circunstâncias o forçam a isso. O sucesso do príncipe não depende da virtuosidade do seu caráter ou hereditariedade a que pertença por uma eventual linhagem. Esses velhos que estão aí, os políticos velhos de linhagem, viu? Tampouco submete-se a determinada sorte. Para alcançar o propósito e manter o domínio, não basta a força que lhe permitiu conquistá-lo. É preciso que o príncipe possua a virtude, né, de manter seu domínio, a capacidade de controlar, de antecipar os efeitos da fortuna, isto é, enfrentar e aproveitar as circunstâncias concretas que lhe apresentam na arena política, de modo a interferir nelas como lhe aprouver, forjando a ocasião e atuando na necessidade do povo. Essa parte que eu estou falando é do Príncipe, o livro O Príncipe. Leiam, de Maquiavel. E o texto acima que eu falei é de John Locke, que tem ele é maravilhoso como político. Ele tem uma forma de governo político maravilhosa. Pena que não usam os filósofos para orientar o governo. Então leiam, quem puder, John Locke, no segundo tratado sobre o governo civil. Tá bom? Deixei aí meu recado. E eu vou deixar esse recado aqui também, biblicamente falando agora. Biblicamente falando, muita gente vai dizer, essa mulher é maluca. Eu não me importo. Os loucos, os malucos, Einstein era considerado louco, maluco, e muitos outros, Franklin, todos que foram considerados loucos e malucos foram quem mudaram o mundo, inclusive Hitler. Ah, falar em Hitler, deixa eu ver se eu acho aqui, a frase do propagandista, propagandista. Ah, eu esqueci disso. De Hitler. Propagandista. De Hitler. É o do nazismo. Deixa eu ver se eu acho. Hitler. Ele teve um propagandista muito bom que nosso governo tem, que foi Joseph Goebbels, ministro da propaganda
nazista. Ele era muito bom. Muito bom. Eu queria ver a frase aqui, deixa eu ver se eu acho. Não, eu quero a história, eu quero que vocês entendam um pouco. Nossa, esse governo usa as melhores artimanhas. Parabéns. Eu me lembro, esse propagandista, ele foi ex-ministro da propaganda alemã, John Goebbels, né? Muito bom ele. Ele peraí. Ele pregava o que o nosso governo prega, que eu acho que eu bato palmas. Ele dizia que essa década que estamos vivendo agora, né, quantos anos a gente vai esperar? Mais 3? Não sei. Será heróica. Será dotada de grande capacidade e envolvimento emocional. Né? Oh, o presidente Lula carregando as criancinhas e beijando. E a mulher dele, porque eu não sei, esse nome que ela tem, eu não sei se é o nome de uma granja de galinha, de frango. Eu não reconheço esse nome. Janja. Janja. Isso é nome? É apelido? Eu não sei. Eu não posso falar de uma primeira dama que tem esse nome. Porque eu não sei que nome é esse. Um nome estranho, não sei. Consigo entender muito esse nome. Então é isso que ele faz. Ele envolve emocionalmente e igualmente imperativa, né? Posto que profundamente vinculado às aspirações urgentes do povo, né? Ou então não será nada. É assim a propaganda. Nossa, igual foi no tempo da grande Segunda Guerra Mundial. Grande propagandista eles têm. Por isso que eles conseguem tudo o que querem. Conseguiram. Porque eles também têm uma coisa que a direita não tem, a esquerda. Paciência. A esquerda não tem paciência. Ou a esquerda tem paciência. Paciência. Para tomar o governo e fazer o que quiser. A direita não tem, é muito afobada. Muito afobada. Muito afobada. É uma pena. Pois é. E assim caminha a nossa humanidade. Quando eu vejo o que nós estamos passando hoje e como tem um cala-boca rápido, parabéns. Viu? Bom, mas eu vou encerrar, biblicamente falando, um texto de Isaías, que eu gosto muito. Eu vou deixar esse recadinho e vou sempre deixar, porque eu sou cristã. Eu acredito muito em Deus. E hoje eu vi. Então, eu deixo esse recado para os governantes que estão aí.
que estão fazendo isso com a gente, que não acreditam em Deus, não tem problema. Mas Deus existe. Deus é meu Pai eterno, meu Senhor, meu Salvador. Em Isaías, tem um capítulo aqui de Isaías, que foi a libertação de Jerusalém, né, que foi predita. E eu tenho certeza, foi na época do rei Ezequias, e eu tenho certeza que Deus vai resgatar a nossa vida em relação a isso. Deixa eu ver se dá para ler a história do rei Ezequias aqui. Mesmo que a live fique grande, não me importo, mas eu vou cortar aqui. Eu vou dizer só algumas partes. Ezequias rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Ezequias: eu não tenho rasgado minhas vestes, mas tenho rasgado minha alma e meu coração, pedindo a Deus. Né? Então ele enviou um administrador, que foi Eliacã, para todos vestidos de pano de saco, e ao profeta Isaías. E aí Ezequias disse o que eu estou passando, e alguns outros funcionários, algumas pessoas, está passando hoje no Brasil. Hoje, isso é Isaías, viu? Hoje é dia de angústia, de repreensão, de vergonha. Como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para lhe dar a luz. Hoje estamos assim, nessa vergonha. Mas, quando um dos oficiais de Ezequias, o rei Ezequias, foi falar com Isaías, o profeta Isaías, Isaías respondeu a eles o seguinte. Não, eles lhe respondeu: digam ao Senhor, olha só, de Isaías, viu? Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu: digam ao Senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Palavras de Deus. Porém nele um espírito para que, quando ouvir a notícia certa, volte à sua própria terra. E ali farei com que seja morto a espada. Quando o comandante do campo soube que o rei da Síria havia partido, retirou-se. Então, recebeu a mensagem a seguinte: digam ao rei, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Com certeza você ouviu que os reis da Síria têm feito de todas as nações e como destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações apareceu uma câmera aqui, gente. Acaso os deuses das nações, esses deuses aí, essas nações que o nosso presidente adora, você acha que ele se livrará? Palavra de Deus não volta atrás. Estou aqui. Ezequias orou a Deus.
orou. E disse, Ezequias orou e disse, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu, Deus. Sobre todos eles na terra, da terra, tu fizestes o céu, os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, dá ouvido, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê e escuta as palavras de Senaqueribe, que enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram todas as nações de seus territórios no deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram. Pois uma vez deuses não passam de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, o nosso Deus salva-nos com as mãos deles, para que todos os reinos da terra, viu, Brasil, saiba que só tu, Senhor, é Deus. Então foram procurar Isaías, o profeta, e Deus mandou dizer assim, que eu vou dizer ao governo, os governos contra Deus, o que Deus mandou dizer. Esta é a palavra que o Senhor falou. A virgem da cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem você blasfemou? Contra quem você ergueu a voz? Contra quem você levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros, dizendo, com carros sem conta, subi os mais elevados e inacessíveis cumes, né? E seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte de suas florestas. Em terras estrangeiras, cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés, sequei os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu já ouvi ordenado que desde os dias da antiguidade eu já o havia planejado? Agora eu executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedras. Os seus habitantes, já sem força, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço, queimado antes de crescer. Assim diz o Senhor. Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece, assim diz o Deus de Israel. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos
e eu porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho de onde você veio. Assim diz Deus. Pelo caminho, ele diz, Deus diz, ele não entrará nesta cidade ou neste país um dia, e não atirará flecha qualquer, não virá diante dela como escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo meu caminho por onde veio voltará, não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei, por amor a mim, por amor de Davi, o meu servo. Então o anjo do Senhor saiu em campo e matou na época 180.000 homens num acampamento assírio. Quando o povo se levantou no dia seguinte, só havia cadáveres. Então, cuidado, você, com as palavras contra o Deus de Israel, de Isaac e Jacó. Porque ele ouve, e como ele disse, sim, viu, governante? Contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, eu porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho de onde veio. Palavras de salvação. Palavras do Senhor. Isaías 37, capítulo 37, versículo 29. E assim eu termino minha live ao vivo. Quem não entender, sinto muito. Quem entender, que ótimo. Que ótimo. Mas Deus vai curar esta nação. E esse povo que escarneceu de Deus vai voltar de onde veio, com um anzol no nariz e com freio na boca. E ao redor dele só haverá, quando ele acordar, cadáveres. Palavras do Senhor, não minha. Termino aqui. E vocês, funcionário público, parabéns por ter se vendido. Os professores pelo precatório, né? A segurança pública pelas promoções, etc, etc. E assim caminha a humanidade. E nós vamos ficar sem Planserve e com os 4% que o governador deu, porque nem deixaram a gente entrar na associação, na ALBA, na galeria, que é um direito nosso. E o nome disso é democracia. Essa é a democracia do Brasil. A democracia hoje do Brasil. Mas Deus está vendo tudo, ouvindo tudo. Ok? Essa nação será do Senhor. O Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. O Deus de Israel, o Deus de Davi. Por amor a Davi, essa terra será salva. Eu tenho fé em Deus de ter vida e saúde, de ver essa nação ser a nação do Senhor.